futuro, ainda vale a pena levar paz ao corpo. Isso pode servir de veículo para devolver a sensatez ao mundo. O argumento fundamental nesse caso é que o corpo em paz é normal, ao passo que o corpo em guerra não é. Nossa maior esperança. O que você faz em uma situação sem esperança? Como a esperança pode vir de novo em sua ajuda? O caminho da paz precisa responder a essas perguntas. A esperança é emocionalmente necessária em uma crise. Ela é uma das principais maneiras pelas quais nossa mente nos protege. No entanto, é difícil sentir esperança quando cada desastre é instantaneamente transmitido ao redor do mundo. Além disso, a esperança raramente é pura. Ela está sempre misturada na hierarquia emaranhada com outras emoções, inclusive as que estão em oposição à esperança, como o desespero, o medo, a raiva e a vingança. Devido a esse emaranhado, a esperança tem sido com frequência um disfarce para a violência. Quantas vezes não ouvimos os políticos, às vésperas da guerra, dizerem ao microfone o quão fervorosamente esperam que haja paz? É preciso fazer um elogio insincero à esperança mesmo quando o inimigo está sendo lançado na desesperança e esmagado sem misericórdia. Perdemos o contato com a realidade da esperança, que é uma força poderosa quando possui uma origem espiritual, mas um engodo quando não possui. Para demonstrar o que quero dizer, vou contar a história de uma esperança médica. Conheci recentemente um paciente de câncer que achava que gozava de boa saúde, até que certo dia começou a ter dificuldade em produzir as palavras certas quando queria dizer alguma coisa. A sua fala tornou-se mal articulada a ponto de os outros o notarem e um dia bateu de encontro a uma parede, por não ter conseguido manter o equilíbrio enquanto atravessava a sala. Foi levado às pressas para o hospital, submetido a uma tomografia por ressonância magnética e algumas horas depois soube que sofria de um volumoso tumor cerebral. Os cirurgiões abriram a cabeça dele, mas quando depararam com a malignidade fecharam o crânio sem remover o tumor. O homem tinha um blastoma glial, a forma de câncer cerebral mais fatal e de crescimento mais rápido que se conhece. O tumor já tinha se espalhado além da massa original, penetrando mais de uma região do cérebro. Quando recebi a notícia, todo mundo estava chorando e pude sentir o pânico no quarto, relata ele. Por alguma razão, eu não estava em pânico. Pedi apenas uma coisa à minha família, que acreditassem que eu não ia deixá-los. Fragilizados, concordaram com o meu pedido e foram embora. Fiquei deitado sozinho na cama do hospital e a minha mente estava muito quieta. O único pensamento que eu tive foi: como vou sair dessa? Naquele momento notei uma luminosidade com o canto do olho. Ela vinha do outro lado do quarto e, à medida que eu observava, ia ficando cada vez mais brilhante. Vi a forma de uma mulher rodeada por rostos. Eu parecia saber que rostos eram aqueles, e eles pareciam me conhecer, mas não consegui lhes dar nome. A mulher me disse que eu ficaria bem. Depois de dizer isso, a luz começou a enfraquecer e desapareceu. Pela primeira vez em várias noites consegui dormir e, quando acordei, me senti mais forte. A enfermeira da manhã entrou no quarto e eu disse a ela que tinha visto uma aparição. Ela respondeu: estou aqui apenas para medir o seu pulso, de modo que me ocorreu que eu talvez devesse guardar a experiência para mim mesmo. Decidi, então, enviar minha tomografia para todos os centros oncológicos que descobri, mas nenhum quis me tratar. A maioria disse que o melhor que eu tinha a fazer era ir para casa, comprar algumas fraldas e esperar pelo fim. Finalmente entrei em contato com um especialista em tumores cerebrais e espinhais que concordou em me receber. Mas até ele me fez esperar 2 semanas, sem dúvida imaginando que eu não estaria mais vivo no dia da consulta. No entanto, quando nos encontramos, ele indicou uma nova quimioterapia que talvez fizesse o meu blastoma parar de crescer e, na melhor das hipóteses, permanecer do tamanho que estava. Ele não estava prometendo nada, mas interiormente eu sentia que não precisava de promessas. Tomei 1 mês de pílulas que me custaram $25.000. Por algum motivo, eu praticamente não apresentei efeitos colaterais. Quando fiz outra tomografia, o tumor tinha desaparecido. Todo mundo ficou impressionado e surpreendido.
Outros pacientes com o meu problema tinham morrido apesar da nova droga, menos de 1 em 17.000 sobrevive mais do que 6 meses. Sinto-me feliz por relatar que estou 4 meses além desses 6 meses, embora ainda esteja me tratando, sinto-me mais esperançoso do que nunca. Quando a esperança serve como um meio para mergulharmos mais profundamente em nós mesmos do que qualquer pessoa poderia prever, ou mais do que qualquer pessoa acredita ser possível, ela é uma força espiritual. Essa história contém certas características de casos semelhantes de recuperações extraordinárias. A pessoa não sente medo. A crença em um resultado extraordinário está presente. A busca da cura não depende de opiniões externas. Com frequência, existe uma certeza inabalável de que a cura será alcançada. Essas mesmas qualidades aplicam-se a qualquer situação que seja considerada sem esperança pela maioria dos observadores. Para reacender a esperança, precisamos encontrar um caminho para o extraordinário, o que exige uma mudança em nós mesmos, pois todos nos acostumamos a um tipo muito mais fraco de esperança. Analise as duas frases seguintes. O meu marido me espancou novamente ontem à noite, mas espero que ele não faça mais isso. A minha mãe era alcoólatra e lembro-me de ter tido uma enorme esperança de que ela ia parar de beber. Que reações lhe vêm à cabeça quando lê essas palavras? Imagino que a maioria das pessoas reagiria imediatamente com tristeza e solidariedade, mas outras, especialmente se tiverem passado por situações semelhantes, sentiriam um ímpeto de raiva. A pessoa também poderá ter julgamentos negativos a respeito da passividade e da codependência. Hoje sabemos que simplesmente esperar que um alcoólatra melhore é uma maneira de sancionar o hábito, assim como esperar que uma pessoa que comete abusos pare de nos magoar é o mesmo que nos tornarmos uma vítima. Há 50 anos, os terapeutas mais bem treinados não diziam às famílias dos alcoólatras que parassem de sancionar o hábito deles e diziam às mulheres que eram vítimas da violência doméstica que permanecessem casadas pelo bem dos filhos. Hoje, os terapeutas dizem quase o oposto, embora a polícia tenha levado um longo tempo para tomar alguma atitude com relação a um homem que espanca a mulher que não seja fazer vista grossa. A violência em especial precisa ser tratada com espirrança porque no fundo a pessoa violenta não tem esperança. Lemos a respeito das viúvas negras na Chechênia e outras muçulmanas ao redor do mundo que estão dispostas a se tornarem terroristas suicidas. Como deveríamos nos sentir com relação a essas mulheres? A maneira como as encaramos diz muito a respeito da nossa consciência. A perspectiva mais comum é condená-las como as piores terroristas. São fanáticas irracionais que se venderam a uma religião que promete o paraíso como uma recompensa para o martírio. A segunda reação mais comum é vê-las como grotescamente equivocadas na religião delas. Essa visão provém daqueles que ainda sustentam que o Islã é uma religião pacífica que condena o suicídio e considera um pecado matar pessoas inocentes. Estou certo de que na frente de batalha essas mulheres são objeto de um medo intenso. Para um jovem soldado americano, a visão de uma mulher com véu, vestida de preto, cada uma parecendo quase idêntica às outras, encerra o potencial de que todas possam ser terroristas suicidas. E por esse motivo que algumas iraquianas inocentes foram mortas quando ultrapassam os cartazes com sinais de parada nos postos de controle americanos. A desculpa de que elas não sabiam ler os avisos ou que os comandos verbais para que parassem foram proferidos em um árabe distorcido é fraca demais. E melhor atirar nelas do que correr o risco de estarem entre as fanáticas irracionais. A visão menos comum é a de que essas mulheres perderam toda a esperança. À semelhança do que ocorre com a violência das gangues nas áreas pobres das cidades, aqueles entre nós que não têm esperança pertencem a uma subcultura, e o comportamento dessa subcultura possui vida própria. Um dos chefes de gangue mais violentos de Los Angeles era famoso por amputar os braços e as pernas de membros de gangues rivais enquanto estavam subjugados no chão. Finalmente, Monsta, como era conhecido, foi capturado pela polícia e condenado à prisão perpétua em uma prisão de segurança máxima. Descobriu-se que ele era uma pessoa inteligente, de uma família que não era paupérrima. No entanto, o pai tinha abandonado a família antes de ele nascer e a vida no South Central de Los Angeles ensinou ao jovem Cody Scott, o seu verdadeiro nome,
que ele só poderia sobreviver se tornasse o homem mais cruel de uma subcultura na qual as drogas, o assédio da polícia e a lei da selva eram a norma do dia a dia. Para Monster, a violência tornou-se uma maneira de garantir o poder e adquirir status. Isso funcionou durante alguns anos enquanto ascendia ao superestrelato do gueto e depois alcançou um fim previsível. Ele era um sociopata e não sentia o mínimo remorso pelos assassinatos que cometia. Mas o que possibilitou que um sociopata se tornasse um modelo de status, poder e respeito entre seus companheiros? A resposta é a inquestionável desesperança que era um dado básico naquele ambiente. Em muitas partes do mundo, a desesperança é um fato cotidiano. A Palestina, o Sudão, a Colômbia, país que continua a ter a taxa de assassinatos mais elevada do mundo, apesar das entradas maciças de dinheiro americano e da ajuda militar, e Ruanda nos vem imediatamente à cabeça. Assim como a hierarquia emaranhada fez com que americanos comuns fabricassem uma vida normal em torno das terríveis armas que desenvolvemos e da horrível possibilidade de que talvez sejam usadas contra nós, as pessoas comuns nesses lugares precisam fabricar uma vida normal ao redor da desesperança. É assim que a esperança é virada de cabeça para baixo. Ela pode proteger um problema e torná-lo pior. Não há dúvida de que uma das emoções mais difíceis de enfrentar é a desesperança, mas temos de enfrentá-la se quisermos compreender a esperança. Analise as duas frases seguintes: toda a minha família foi morta na Bósnia, mas espero que a luta termine. O meu pai está me ensinando a fabricar bombas, mas espero nunca precisar explodir junto com elas. Essas frases são dolorosamente inúteis. No entanto, não são nem extremas nem imaginárias. Alguém encurralado pela violência está pensando nelas agora. No fim da década de 1980, a Europa e os Estados Unidos ficaram de lado e permitiram que milhares de bosnianas fossem estupradas e mortas, esperando que a diplomacia e a pressão internacional acabassem com a política sérvia de purificação étnica. Esse não é um uso impróprio da esperança? O truque aqui é não se desesperar, mas, como nos desesperamos muito depressa na nossa condição atual, o desespero só pode ser evitado se nos aprofundarmos mais no valor espiritual da esperança. O mestre místico sufista Meher Baba comentou certa vez: o único pré-requisito para a iluminação é a completa desilusão. A ilusão nos mantém nas garras da negação. Ela nos persuade a confiar nos amigos falsos em vez de nos verdadeiros. Se você conseguir ver de olhos abertos quando a esperança é uma falsa amiga, estará avançando espiritualmente, porque o espírito não precisa de esperança quando pode ter a realidade. A esperança é uma falsa amiga quando é um disfarce para a negação. Quando é sinônimo de apatia. Quando encobre os conflitos. Quando obriga as pessoas a sofrer em silêncio. Quando habilita a condição de vítima. Quando impede a realização. Todas essas condições tendem a permanecer juntas, mas apesar disso são com frequência excessivamente sutis para que a maioria das pessoas as perceba. Tenho um amigo que foi criado em uma família próspera. Quando criança, era sensível e amadurecido para a idade que tinha. A mãe dele gosta de dizer que aos 6 anos ele era como um pequeno adulto. Ele se distinguiu na escola, formou-se posteriormente em uma faculdade da Ivy League e ingressou em uma carreira de sucesso. Ele havia aprendido rapidamente quando criança que havia algo errado na sua casa e que o problema girava em torno do seu pai. Eu ia dormir à noite ouvindo resmungar antes de perder a consciência e acordava muitas manhãs ouvindo tirar a tampa de uma garrafa de vodka. Eu não achava que isso fosse normal. Sabia que havia algo errado a respeito das suas explosões de raiva e a distância que não podia ser transposta entre o meu pai e as outras pessoas. Mas foi somente quando completei 10 anos que a minha mãe me confessou que tínhamos um pequeno segredo de família: o meu pai bebia demais. A partir daquele momento, uma cortina caiu sobre o meu coração. Passei a sentir um ódio permanente do meu pai e uma intensa solidariedade com a minha mãe. Ela não era forte, mas possuía as qualidades da paciência amorosa e da aceitação tranquila. Como essa era a maneira de ela lidar com o problema, segui o exemplo dela, ou pelo menos tentei segui-lo. Não consegui encontrar nenhum motivo para amar o meu pai, mas aprendi a ser uma boa pessoa.
E o fato de eu ser uma boa pessoa foi compensador. Cresci, saí de casa e fui bem-sucedido. Mais tarde, comecei a formar a minha própria família. No entanto, havia uma coisa da qual eu mais me orgulhava. Eu podia ter bebidas alcoólicas em casa e não beber demais. Ninguém seria capaz de dizer que eu tinha um alcoólatra na família. O meu amigo seguiu o exemplo de esperança da sua mãe, uma mulher que não tinha outras ferramentas à sua disposição. Mas, na verdade, a esperança era uma falsa amiga, algo de que ele só se conscientizou anos mais tarde. Eu tinha ido ao dentista certo dia para extrair um dente. Estava com 32 anos na época e não estava me sentindo particularmente nervoso. Não senti dor e o dente morto tinha que sair. Mas quando o dentista e sua assistente se inclinaram sobre mim, com as cabeças quase se tocando enquanto preenchiam o meu campo visual, o rosto deles se transformou no rosto do meu pai e da minha mãe. De repente, soube que tinha sido vítima de um conluio. O meu pai mau e a minha mãe boa tinham unido forças sem que eu jamais desconfiasse. Naquele instante, fui atingido por um pensamento inconcebível: aquelas duas pessoas tinham roubado a minha infância. Elas podiam ter tentado cuidar melhor de mim, conhecer-me melhor. Mas não fizeram isso. Em vez disso, preferiram me roubar. Foi tudo o que pude fazer para impedir que a minha dor transbordasse bem ali, na cadeira do dentista, tal a força com que enxerguei a verdade desses fatos. Era uma verdade que eu não podia mudar, mas o que era bem pior para mim é que se tratava de uma verdade que ninguém na minha família, principalmente as pessoas que diziam me amar mais, jamais admitiria. Vejo nessa história a coragem de uma pessoa que conseguiu enfrentar a falsa esperança e depois emergir com a verdadeira esperança, do tipo baseado no autoconhecimento. O momento da compreensão foi doloroso, porém decisivo por ele ter podido liberá-lo. A melhor esperança em qualquer situação segue certos princípios. A melhor esperança desmascara a negação. Inspira um final para a apatia. Enfrenta o conflito. Acaba com o sofrimento silencioso. Muda a situação das vítimas. Promove a compreensão. O caminho da paz inclui todas essas coisas e qualquer pessoa que queira levar esperança para um lugar como o Iraque, o Sudão ou a Colômbia terá sucesso se seguir esses princípios. Desmascarando a negação é a convicção genérica de que as coisas vão melhorar se não fizermos nada. No entanto, não se trata de um mecanismo simples. Estamos envolvidos na negação quando acreditamos que palestinos e israelenses podem conviver ou essa convicção é a melhor esperança e vale a pena ser perseguida. Estamos envolvidos na negação quando acreditamos que o Oriente Médio pode ser libertado dos fiéis fanáticos que controlam o diálogo em cada país ou essa é uma visão do futuro que precisamos manter viva. Não existe nenhuma resposta fixa da qual possamos nos apossar e considerar verdadeira, mas, se removermos a negação, a esperança terá uma chance. É negação afirmar que o nosso lado de uma disputa está sempre certo e o outro, sempre errado. E negação fingir que somos destemidos. E negação afirmar que estamos dispostos a pagar qualquer preço para conseguir o que queremos. E negação agir como se a outra parte não existisse e não tivesse o direito de se expressar. É negação dizer que não temos nada em comum com o nosso inimigo. A guerra persiste porque as nações se escondem atrás dessas negações. Ceder à condição humana comum é considerado difícil demais. Uma nação teria de dizer à outra: estou com tanto medo quanto você. Sei que lutamos porque queremos a mesma coisa, mas nenhuma das duas vai consegui-lo. Temos de ser solidárias uma com a outra e verificar se as nossas diferenças podem ser resolvidas. Os diplomatas podem querer dizer essas coisas, mas sabem que se o fizerem estariam cometendo um suicídio profissional. A negação continua porque ela se disfarça de força. Um dos truísmos da terapia é que aquilo que não reconhecemos não pode ser compreendido e o que não compreendemos não pode ser curado. Quando um país assume a postura de ser durão e forte, de não admitir fraquezas, de não mostrar clemência, o resultado no curto prazo pode ser um incremento na segurança, mas o resultado no longo prazo é o aumento da violência.
Enquanto escrevo estas linhas, o presidente Putin está exigindo um aumento radical de poder na crise permanente com a Chechênia. Ele suprimiu a liberdade de imprensa, neutralizou opiniões antagônicas na televisão estatal, prendeu inimigos das suas reformas econômicas e promete esmagar qualquer ação rebelde contra Moscou, seja o terrorismo, seja qualquer outro crime. Esse é um exemplo extremo de como a negação conduz a medidas desesperadas, pois o argumento de que a violência precisa ser enfrentada a cada passo com mais violência revelou-se desastroso ao longo da história. Aquilo que Putin se recusa a admitir, ou seja, que o inimigo possui queixas legítimas, é o que precisa emergir do disfarce da negação para que o ciclo da violência tenha a chance de terminar. Aquilo a que resistimos persiste, o que sentimos pode moscurar. Inspirando um fim à apatia. A apatia tem sido vista como uma fraqueza moral ou uma recusa de cumprir o nosso dever. A culpa do apático comparecimento dos eleitores às urnas, por exemplo, é atribuída ao poder excessivo de grupos fragmentados como a direita fundamentalista cristã no seu pior aspecto. Na maioria das vezes, contudo, a apatia é um sintoma de sentir-se oprimido. Se você colocar um rato branco sobre uma placa que emite uma carga elétrica e aplicar um choque moderado em intervalos regulares de alguns minutos, o animal inicialmente terá uma reação forte. Dará pulos a cada choque e tentará freneticamente escapar. Mas se você continuar a aplicar os choques, os esforços do rato para escapar se tornarão fracos e erráticos. Finalmente, você poderá administrar todos os choques que quiser em qualquer intensidade de dor. O rato ficará deitado quieto, sem se mexer. O choque da violência moderna criou em nós o mesmo efeito. O Vietnã foi notoriamente a primeira guerra televisionada. Com as imagens da morte e da destruição saltando diante dos nossos olhos, não havia como não reagir. Mas as imagens não paravam nunca e intermitentemente eram terríveis demais para serem assimiladas, como a foto desoladora de uma menina vietnamita nua correndo aos gritos pela estrada, fugindo de um ataque de napalm. Um dos princípios que fundamentam o pensamento oriental é que cada pessoa possui um corpo emocional que pode ser marcado com cicatrizes, exatamente como o corpo físico. As cicatrizes no corpo físico impedem o crescimento de um novo tecido, indicam que o processo de cura foi interrompido um pouco antes de ter sido alcançada a verdadeira cura, que possibilita uma nova vida e um novo crescimento. Essas repetidas imagens de horror causaram cicatrizes horríveis no nosso corpo emocional e, como os ratos sobre a placa elétrica, deixamos de reagir, por mais forte que a carga seguinte possa ser. O restante da psique se organiza em volta do tecido marcado pela cicatriz, assim como a pele continua a crescer ao redor da cicatriz da batalha. Quando surgiram as imagens de tortura da prisão de Abu Ghraib, no Iraque, fiquei perplexo com a ausência de uma profunda reação emocional. As pessoas se mostraram chocadas, surpresas, consternadas, incrédulas, indignadas e estarrecidas. No entanto, esse mal-estar não se transformou na vergonha e na dor permanentes que se seguiram às fotos dos campos de concentração alemães quando foram liberadas em 1945. Não que os dois crimes sejam iguais, mas, em ambos os casos, uma pessoa ética sentiria a mesma dor profunda pela humanidade traída. Faz parte do caminho da paz ficar ferido cada vez que a humanidade é traída. A apatia, sob a forma de entorpecimento emocional, precisa ser debelada para que isso aconteça. Exatamente como as vítimas de um extremo abuso doméstico, o corpo emocional, que a guerra marcou com cicatrizes, pode continuar em um estado de desesperança. Você e eu não estivemos presentes ao Massacre no Camboja ou em Ruanda, mas o nosso corpo emocional confere a esses eventos uma presença dentro de nós mesmos. Se o fizerdes ao menor dos meus irmãos, estareis fazendo a mim é o princípio norteador nesse caso. A esperança entra como uma ferramenta de cura para dizer que a humanidade pode ser traída, porém nunca esquecida. A esperança é a mão que se estende e diz: sinto quem você é e o que está acontecendo a você. Enfrentando o conflito, muitas pessoas espirituais acreditam que o conflito sempre deve ser evitado. Elas o desaprovam moralmente, na mente delas, todo conflito é uma forma de violência. No entanto, o conflito interior está presente em todo mundo.
Somos motivados por sentimentos e ideias contraditórios, e às vezes, as contradições são dolorosas. Você quer se ver como uma boa pessoa, mas tem impulsos que nenhuma pessoa boa, como você o define, deveria ter. Quer ver o seu país como um bom país, mas ele tem impulsos que nenhum país bom deveria ter. Existe muito pouca diferença entre esses dois estados. A maior parte da violência no mundo não é praticada por pessoas más, e sim por pessoas que estão expressando o que existe dentro delas. E, se o que houver do lado de dentro for a raiva e o medo, o esforço de reprimir esses sentimentos acabará fazendo com que se manifestem. Eu disse que todas as guerras são erupções do inconsciente. O conflito que obtém todas as manchetes é a guerra internacional, mas a guerra interior, que tem lugar no íntimo de cada pessoa, é na verdade mais importante. É a semente que dá origem a todos os outros conflitos. É claro que os nossos líderes não admitem nada disso. Os políticos estão sob uma enorme pressão para aparentar ser o que não são, seguros, estáveis e conclusivos em todos os momentos. Em outras palavras, desprovidos de conflito. Essa forma de engodo público é prejudicial a todo mundo. A desculpa habitual para a fachada de força inabalável do político é que o público exige líderes fortes. O ex-presidente Bill Clinton pagou um preço altíssimo em humilhação e vergonha por não ter admitido que tinha fraques as. Na sua autobiografia, ele detalha as aventuras sexuais mal-sucedidas que perseguiram a sua carreira desde o início, nascidas de impulsos que ele não conseguia controlar. No entanto, os impulsos só são incontroláveis quando damos atenção a eles tarde demais e começam a irromper sozinhos. Quando foi fazer terapia para examinar os motivos que o levaram a destruir publicamente a sua reputação, Clinton descobriu o conceito de splitting e divisão. Esse termo descreve uma tática da psique. Quando temos desejos que são tão maus ou vergonhosos a ponto de serem rejeitados pelo nosso eu oficial, eles são isolados em uma região que não tem nenhum contato com o resto da personalidade. Muitos tipos de comportamento extremo se encaixam nessa categoria. A raiva assassina, do tipo que instiga os assassinos em série, ou a violência sexual psicopática, como a que aflora nos estupradores em série, é separada tão completamente que a pessoa na verdade dá a impressão de ser mais meiga e gentil do que a média. Uma vez separadas, essas energias da psique não ficam adormecidas. Fazem parte de nós, portanto, podem pensar, sentir e falar conosco. Como crianças abandonadas, querem atenção e, quanto mais as desprezamos, mais estridentes tornam-se as suas exigências. No caso de Clinton, a representação foi ficando cada vez mais de mau gosto, finalmente insinuando-se no Salão Oval, exatamente onde o eu oficial deveria estar em sua melhor forma. As energias divididas sabiam disso. Sabiam que um presidente deve ser forte, disciplinado, um modelo de autocontrole. Haveria maneira melhor de mostrar que outra parte da psique era selvagem, permissiva e descontrolada? Ninguém está imune ao splitting, embora ele possa ser extremamente bem disfarçado. Você não precisa ser uma personificação do médico e o monstro, a clássica parábola do splitting. Fiquei fascinado ao ler como a respeitada psicoterapeuta suíça Alice Miller percebeu o poder do seu próprio conflito interior. Ela era uma pessoa aparentemente saudável, sob o aspecto psicológico, tendo feito seu treinamento como psicoterapeuta e frequentado 2 cursos completos de psicanálise. Isso certamente significava que ela tinha examinado e eliminado toda a vegetação rasteira emaranhada da sua mente inconsciente. Certo dia, no entanto, ela se matriculou em um curso de arte no qual o professor encorajou os alunos a reproduzir, sem censura, quaisquer imagens que desejassem trazer à luz. Deveriam pintar o mais livremente possível, sem emitir julgamentos negativos a respeito de qualquer imagem por julgá-la excessivamente estranha, assustadora ou inadequada. Miller ficou estupefata ao descobrir que as imagens despejadas pelo seu pincel eram muito violentas. Mostravam figuras providas de presas aprisionadas atrás de grades. O rosto delas exibia expressões atormentadas. À medida que aquelas imagens perturbadoras vinham à tona,
absolutamente idênticas às que poderiam ter sido pintadas em um hospício, Miller começou a voltar a cenas da sua infância que supostamente tinham sido resolvidas nos seus anos de terapia. Na verdade, isso estava longe de ser verdade. Elas ainda estavam repletas de carga psíquica, cheias de raiva e de dor. Os prisioneiros com presas das suas imagens eram ela mesma. Se isso aconteceu com uma pessoa com tanto discernimento e inteligência, não creio que nenhum de nós possa tirar a conclusão de que somos completamente não violentos por dentro. Podemos não extravasar a nossa violência, tendo-a transformado em um comportamento aceitável ou eliminando-a totalmente da nossa vida cotidiana. No entanto, o fato de o mundo exibir tanta violência significa que o nosso conflito oculto encontrou uma maneira de se retratar externamente. O caminho da paz nos conduz à verdade interior por um ou outro caminho. Alice Miller chegou até essa verdade ao deparar com indícios inegáveis dos seus demônios internos. Você e eu poderemos encontrar nossa verdade de uma maneira diferente, através da depressão, da tristeza, de explosões de raiva, de uma consciência importuna ou simplesmente da coragem. Há esperança de que qualquer conflito possa terminar quando chegamos à sua origem. O conflito é o resultado inevitável da separação. Não é nossa culpa ou nossa vergonha. O conflito possui até mesmo um lugar necessário na jornada da alma. Ele atua como ponto de encontro entre duas escolhas, e desde que estejamos no caminho, a escolha é uma constante. Não existe uma escolha única que possamos fazer de uma vez por todas. A jornada é excessivamente dinâmica para isso e os impulsos mais profundos retornam muitas vezes em diferentes estágios da vida. A esperança nos diz que todo conflito está servindo o espírito, mesmo naqueles dias sombrios em que somos tentados a acreditar que o conflito só está presente para nos derrotar. Acabando com o sofrimento silencioso, a visão moral da violência, que a rótula de má e errada, pouco fez para acabar com ela. A visão alternativa é abandonar os nossos julgamentos e ver a violência pelo que ela é, uma forma de sofrimento. Essa é uma mudança difícil para muitas pessoas. Não apenas elas têm o hábito de fazer julgamentos automáticos, como também as pessoas violentas causam danos e, por conseguinte, o sofrimento delas parece merecer menos solidariedade. Você me feriu, então por que eu deveria sentir compaixão por você? Na verdade, você é que deveria sentir compaixão por mim. E preciso ser um santo para efetuar a mudança da indignação moral para a compaixão? Penso no Bispo de Digne e os Miseráveis, de Victor Hugo, que oferece abrigo e comida para Jean Valjean, o prisioneiro faminto que está sendo perseguido. Como retribuição pela bondade recebida, Valjean furta objetos de prata do bispo. Quando é preso pela polícia e levado à presença da vítima do seu crime, Valjean está certo de que será mandado de volta para a prisão que o privara de toda a fé e esperança. Em vez disso, o bispo endossa o álibi de Valjean de que o par de valiosos castiçais de prata encontrados pela política tinha sido um presente. Ele profere então as frases decisivas do romance: "Você não pertence mais ao mal, e sim ao bem. Estou comprando a sua alma de você. Eu a removo dos pensamentos sombrios e do espírito da perdição. Eu a entrego a Deus." O que torna essa cena extremamente comovente é o fato de ela não pertencer apenas a um criminoso desespirrado, mas também à jornada da alma de todas as pessoas. Os pontos críticos surgem quando podemos fazer a escolha de não sofrer em silêncio, porque é nesses momentos que fazemos um pacto com a alma que é assustador, porém necessário. O pacto é que a redenção é possível por meio do amor. A ausência do amor é definitivamente o problema, e o amor é definitivamente a solução. Não temos de formular essa verdade de uma forma religiosa. Não precisamos entrar em contato com outra esfera para localizar o poder redentor do amor que está disponível para nós aqui e agora. O problema é que o amor surge através de um ser humano falível. Figuras de uma bondade irrepreensível como o imaginário bispo de Digne são inspiradoras, mas não basta apenas imitá-las mecanicamente. A bondade praticada como um ritual, um hábito ou um dever tem o seu lugar. Eu preferiria ver cada mendigo na rua requecer uma esmola do que vê-los ser tratados com desprezo e descaso. No entanto, a bondade decisiva,
O ato que salva uma alma da maneira como Jean Valjean é salvo não é a norma. A norma é trabalhar constantemente no caminho espiritual para eliminar os obstáculos que impedem o amor de surgir através de nós. O trabalho se parece muito mais com o esforço realizado para desentupir o encanamento do que com o ato de imitar um santo. A esperança é a emoção que sustenta esse trabalho determinado, mesmo quando os resultados parecem lentos ou impossíveis. Sou capaz de amar o terrorista que causa danos ao meu país? Sou capaz de amar o criminoso que quer me fazer mal? No nível da alma eu já os amo e o caminho espiritual é um meio para chegar a esse nível. Como a alma não vive em um lugar, a metáfora da jornada não é realmente precisa. O que é exato é o processo da mudança. Não é pedindo a alguém que sinta uma compaixão repentina pelos terroristas ou mesmo que anuncie publicamente que os nossos inimigos merecem ser amados. Mas, na nossa alma, cada um de nós abriga o conhecimento de que somente o amor vai acabar com a violenta companhia. Independentemente de como você e eu vivamos nossa vida exterior, nossa vida espiritual precisa permanecer dedicada a essa visão. Modificando a situação de vítima, uma situação que precisa ser constantemente abordada é a da vítima. Jaz enterrada no fundo da minha mente uma frase que li há mais de 30 anos e que dizia que a raiva é o resultado da convicção da injustiça. E uma construção filosófica para uma ideia simples: quando sentimos que a vida é injusta conosco, reagimos com raiva. As vítimas surgem em várias nuances de raiva. Algumas encontram-se em um estado de indignação virtuosa expressa em voz alta. Outras estão esgotadas, exaustas por uma raiva que arde lentamente e que nunca será respondida e por antigas injustiças que nunca serão corrigidas. Entre esses dois extremos de indignação e exaustão, a vida normal continua. Mas na vida normal a condição de vítima também é comum. As pessoas vivem o dia a dia, abrigando uma série de convicções que as mantêm paralisadas na condição de vítima. O sistema de crenças da vítima: o que você precisa enfrentar antes de poder se recuperar. Sou completamente inocente. Não mereço o que estou passando. Não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. A culpa é de outra pessoa. As pessoas às vezes são cruéis. A vida é injusta. Quero voltar a estar no controle, mas é difícil. Tenho que ficar alerta o tempo todo agora. Poderia acontecer de novo, mas não vou deixar. Praticamente não há nada que eu possa fazer a respeito desse medo. O movimento de recuperação está hoje maduro o suficiente como força social que essa lista de convicções não será uma surpresa. No entanto, nós nos acostumamos demais a ver as vítimas através dos olhos delas. Elas acreditam nesses princípios de todo o coração, o que torna difícil enxergar além do trauma. Para muitas vítimas, o trauma lhes confere um propósito. De uma maneira estranha, ser magoado torna-se a vida delas, assim como a doença pode tornar-se a vida inteira de um inválido crônico. Sabemos que não é saudável para uma pessoa inválida transformar-se na sua doença e é igualmente prejudicial uma vítima transformar-se no seu trauma. No entanto, isso acontece, frequentemente sem aviso. O conhecido psiquiatra Irving Yalom escreve a respeito de uma mulher rica e já com certa idade, cuja vida era aparentemente tranquila. Ela era feliz e saudável, até a noite em que foi a um restaurante com o marido. No estacionamento, um assaltante agarrou a bolsa dela e fugiu. Ele nunca foi apanhado e a bolsa jamais foi recuperada. Essa não é uma ocorrência rara em qualquer cidade grande, mas as consequências para essa mulher foram extraordinárias. Ela não conseguia esquecer o incidente. Em vez de diminuir com o tempo, ficou mais marcante. Ela começou a sentir-se profundamente profanada e, nos meses seguintes, uma parte dela foi roubada, a sensação de ser invulnerável. Ela não sabia, mas essa era uma parte fundamental da sua constituição psicológica, como é para todos nós. Mais de um mestre espiritual disse que devemos viver cada dia como se a morte estivesse nos perseguindo constantemente, pois isso é de fato verdade. Mas a nossa psique está organizada em torno da ideia oposta, ou seja, que nunca seremos feridos, jamais ficaremos doentes e nunca morreremos. Debaixo da superfície,
Todos sabemos que essas verdades são evidentes por si mesmas. Mesmo assim, não as aceitamos. Ficar doente e morrer está sempre acontecendo a outra pessoa. Os mestres espirituais que querem que nos conscientizemos da mortalidade não são sádicos. Apenas acreditam que, se voltarmos as costas para a verdade, ela nunca será capaz de nos libertar. É por esse motivo que experimentar o trauma é a única solução para a condição de vítima. A definição mais simples de vítima é a seguinte: uma pessoa que não consegue cessar de ser ferida. E foi exatamente como essa mulher começou a se relacionar com o mundo. Intensamente deprimida, passou a ter medo de tudo. A menor ameaça, ou mesmo a sugestão de uma ameaça, a lançava em um paroxismo de terror. Na verdade, ela se tornou a sua própria terrorista, pois a característica inconfundível do terrorismo é fazer com que a vida cotidiana pareça inevitavelmente perigosa. Nas próprias palavras, ela perderá a sensação de ser especial, o que para ela significava estar segura e protegida do mal que vem de outras pessoas menos especiais. A resposta para o caso dessa senhora foi a terapia a longo prazo, mas mencionei essa história porque ilustra a natureza insidiosa do sistema de crenças da vítima. Não existe nenhuma dúvida de que os fatos parecem amparar todas as convicções que relacionei. Se alguém comete ao acaso uma violência contra você, os fatos parecem gritar que a vida é injusta, que você é inocente, que a crueldade humana aleatória levou embora o seu senso de autocontrole. Mas, apesar de tudo isso, o que está realmente acontecendo é que você passou a se relacionar com o mundo através de um trauma. Não foi o trauma em si que causou a mudança. Foi preciso haver uma disposição interior. Na verdade, a vida não é nem justa nem injusta. O mundo é um reflexo de quem somos interiormente. Vi-me recentemente frente a frente com esse fato em um encontro que me fez ser invadido por uma espécie misteriosa de admiração. Ao comparecer a um evento social em uma cidade distante, fui apresentado a um casal na casa dos 80 anos. Eles eram checos e houve uma simpatia mútua quando expressei a minha admiração por Václav Havel, ex-presidente da Checoslováquia, hoje República Checa, que é uma figura extraordinariamente espiritual. O casal sorriu e assentiu com a cabeça. Ao observá-los, percebi que encerravam algo diferente. Irradiavam uma luz tranquila que parecia ao mesmo tempo pacífica e repleta de alegria. Chegou a hora de eu ir embora e, posteriormente, no carro, o meu anfitrião disse: "Estou contente por você ter gostado tanto deles. Você sabia que eles se conheceram em Auschwitz?" Fiquei aturdido. Ao ver a minha expressão, o meu anfitrião contou-me a história do casal. Ambos eram judeus e tinham sido recolhidos com outros judeus checos por volta de 1943. O homem, que era padeiro, tinha na ocasião apenas 20 e poucos anos, mas os nazistas precisavam de padeiros e ele foi mantido vivo. Passaram-se os meses e ele só sobreviveu porque o trabalho de exterminação em massa não pôde ser concluído antes da chegada dos aliados. A mulher sobreviveu principalmente porque chegara muito tarde e os seus dados não tinham sido totalmente processados. Além disso, por ser jovem e saudável, o seu trabalho também foi explorado. Eu não conseguia combinar esses fatos horríveis com as duas pessoas que acabará de conhecer. Eles não desgastavam a sua história expondo-a o tempo todo, na verdade, nunca a mencionavam. Tive uma enorme vontade de perguntar-lhe se a experiência que tiveram nos campos havia acarretado o seu atual estado de paz, por meio de um ato de alquimia do qual a psique certamente é capaz quando enfrenta uma profunda atrocidade. Ou já eram assim antes? Ou foram necessários anos de esquecimento consciente para que superassem o trauma? Nunca saberei a resposta, mas uma coisa eu sei: se você conseguir parar de se relacionar com o mundo através do seu trauma, há esperança de que possa começar a se relacionar com ele através da alma. Eis como deve ser o processo. As vítimas se agarram à sua condição porque sentem ser inocentes. O marido que de repente anuncia que quer o divórcio porque está apaixonado por outra mulher, o assaltante que saca um revólver ou uma faca em uma rua escura quando saltamos do carro, o acidente de carro que mata um membro da nossa família. Nenhum desses eventos possui uma causa justificada.
ficam estampados na mente como uma ferida, e esse é o problema. Ela sempre dói. Sempre leva tempo para ficar curada. Sempre resulta em lágrimas e ansiedade às quais nos sentíamos imunes anteriormente. No entanto, sob certos aspectos, a ferida psíquica é diferente do ferimento físico. Se não ficarmos alertas, a ferida psíquica passa a fazer parte da nossa identidade, o que faz com que o perigo de nos relacionarmos com o mundo através dela se torne mais intenso. As vítimas não conseguem impedir a mudança na personalidade. À semelhança do que aconteceu à mulher cuja bolsa foi roubada, é como se um vírus invasor tivesse penetrado no sistema e não pudesse ser detido. Ele corrompe a sensação diária de que somos felizes, especiais e protegidos. Tudo isso é para dizer que a ideia específica de eu sou inocente é um subterfúgio, um disfarce. De fato você é inocente. O ataque contra a sua percepção do eu não tem justificativa, mas somente uma percepção do eu mais forte irá resgatá-lo. A sua mente nunca determinará por que você, entre tanta gente, foi ferido. As lutas dela são inúteis desde o início. Conheci pessoas que passaram anos tentando descobrir se a sua falta de sorte se deve ao mau karma. Essa se torna a palavra mágica para uma lógica deturpada que diz, eu não julgava merecer ser ferido, mas examinando uma camada mais profunda, mais mística, percebo que merecia. Essa não é realmente uma resposta. Em primeiro lugar, não cura a ferida. Segundo, existe como um conceito mental e pouco faz para acalmar as emoções, que são o principal combustível da permanente condição de vítima. Você se sente vitimado, independentemente do que sua mente possa dizer. Desse modo, mesmo que acredite sinceramente que existe um nível de culpa mais profundo que neutraliza sua inocência, o que entendeu? Que todas as ações são ao mesmo tempo culpadas e inocentes? Essa maneira dupla de pensar me impressiona como sendo a essência da confusão e da inutilidade. O pacote inteiro, o evento em si, a ferida, os sentimentos que rompem e a luta da mente para encontrar uma explicação, está tão entrelaçado que não pode ser desenredado. Se conseguir enfrentar esse fato, terá dado um grande passo para compreender como a vida funciona. Isso não significa que você não possa curar a ferida. Na verdade, entender que essa realidade está emaranhada ajuda a cura, porque você pode se impedir de perseguir a falsa esperança de que tudo um dia será revelado e corrigido. A verdadeira esperança oferece algo diferente. Você pode se recuperar. Atormentar-se com a culpa e a inocência talvez seja inevitável, todos fazemos isso grande parte do tempo quando coisas ruins nos acontecem. Existe, no entanto, uma verdade mais profunda. A alma possui uma visão clara da saída. Você precisa ter conhecimento desse fato para se beneficiar dele. Sem dúvida, o mundo é uma hierarquia emaranhada, mas essa frase implica que existe algo no topo da hierarquia. Esse algo é a consciência absoluta, o puro estado da existência. A essência dele é a sua essência. A inteligência dele é a sua inteligência. A lucidez e a capacidade dele de organizar a vida são suas. A vítima perde o contato com essas verdades. A condição de vítima deixará imediatamente de existir quando a pessoa recuperar a consciência. O caminho da cura traz de volta, passo a passo. Com isso em mente, a esperança é a garantia de que a sua conexão com a existência pura nunca poderá ser perdida. O pior trauma do mundo não pode causar um único arranhão na existência. Promovendo a compreensão, estou tentando, da melhor maneira possível, concatenar as coisas cruciais que a esperança pode fazer. As emoções podem ser gradualmente curadas, de maneira a não serem mais anestesiadas por traumas passados. As suas convicções podem ser modificadas por meio de uma análise séria. No entanto, com o tempo, é preciso haver um passo que faça a sua nova realidade ficar tão solidamente coesa quanto a antiga. Esse passo é a compreensão. A compreensão encerra um poder mágico, semelhante à percepção intuitiva, porém muito mais profundo. Você de repente sabe que é o Criador da sua vida. Pode reunir o poder da mudança à sua volta. A realização, ou a ausência dela, afeta a vida de todo mundo.
Todo médico fica impressionado com a forma peculiar como as pessoas reagem aos diagnósticos. Sintomas idênticos podem dar origem a resultados incrivelmente variados. Esse fato é particularmente misterioso no caso do câncer. Algumas das malignidades mais violentas, como o melanoma, o câncer de pele mais fatal, também têm as taxas mais elevadas de remissão espontânea. Já presenciei casos desse tipo e também o oposto. Tive uma paciente jovem, anos atrás, cuja radiografia do pulmão apresentou uma sombra suspeita. A sombra era compatível com o câncer de pulmão, mas de modo algum um diagnóstico definitivo. Todavia, a jovem ficou arrasada com a notícia. Sofreu um rápido declínio e morreu meses depois de câncer no pulmão. No entanto, um exame retrospectivo das radiografias anteriores, tiradas mais de 5 anos antes, revelou que a mesma sombra estivera presente na época e mostrará apenas leves sinais de crescimento. O médico anterior não mencionara a sombra à moça ou minimizara a sua importância. A conclusão inevitável é que o câncer só se espalhou rapidamente depois que a paciente se conscientizou do perigo da doença. Em resumo, ela morreu por causa do diagnóstico. Esse fato seria considerado na medicina uma forma extrema de um fenômeno bastante conhecido, chamado controle por parte do hospedeiro. Todos somos expostos diariamente a um sem número de organismos de doenças, alguns dos quais são derrotados pelo sistema imunológico, outros passam pelas nossas defesas e nos fazem ficar doentes, e outros simplesmente vivem dentro de nós como hóspedes despercebidos. Considerando-se esse fato, de que maneira os micróbios selecionam quais os que vão causar problemas e quais os que não vão? Aparentemente, a decisão é tomada pelo próprio corpo. De alguma maneira, o hospedeiro controla a doença que vai florescer e qual a que não vai. Até descobrirmos como funciona o controle por parte do hospedeiro, e a ciência está distante desse ponto, só podemos afirmar que o paciente como um todo está envolvido. As pessoas morrem o tempo todo porque é o que desejam e sobrevivem o tempo todo porque não querem morrer. Lembro-me de um casal que foi internado no hospital quando eu era um jovem residente. Ambos tinham câncer e o estado do marido era muito pior do que o da mulher, mas ele aguentou semana após semana. Apesar da diferença relativa da doença da esposa, ela morre ao primeiro. 24 horas depois o marido também faleceu. Sei que ele esperou conscientemente por ela, porque certo dia, durante a minha ronda diária, ele declarou que um cavalheiro sempre segura a porta para uma dama. E foi exatamente o que ele fez. A realização espiritual se parece muito com o controle por parte do hospedeiro. Em algum nível, todos sabemos tudo, porque nada somos além de consciência pura. Sabemos quem nos ama e quem não nos ama. Sabemos que há uma igualdade entre os seres humanos, que existe uma realidade além do aspecto físico, que nada acontece por acaso. Os momentos resplandecentes que recebem o rótulo de epifanias acontecem quando nos permitimos saber o que já sabemos. No flamejante A da compreensão, a vida torna-se mais real, não tanto por ter mudado, mas por termos decidido nos relacionar com ela de um modo diferente. Por sorte, não se trata apenas de uma variação de humor. Na hierarquia emaranhada, certos poderes só são desvelados quando nos permitimos explorá-los. Se a esperança for o seu guia, você precisa estar disposto a examiná-la metafisicamente. Rumi, o poeta metafísico mais seguro de si, diz o seguinte: existe um campo entre o certo e o errado. Venha e eu o encontrarei lá. Na Índia, isso se chama Vedanta. Veda é a verdade, a vida boa que é entregue por Deus, mas todo o bem do mundo não pode torná-lo um lugar pacífico. Temos tido a bondade por um longo tempo, mas o mundo é um sumidouro de violência, intolerância, fome, guerra e ganância. Vedanta significa o fim do Veda, em outras palavras, olhar além da bondade. Você poderá chamar isso de uma forma de esperança radical, e eu concordo, mas o que a tornará uma realidade? Compreender que somente as soluções espirituais darão certo. Essas soluções só acontecem com uma mudança na consciência. A mudança na consciência acontece em uma pessoa de cada vez.
Existe uma lei espiritual que afirma que precisamos celebrar nossas perdas, porque somente o irreal pode ser perdido, e, quando ele se vai, o real permanece. Donde o conselho aparentemente cético de Meher Baba, porém na verdade muito sábio, de que o caminho para a iluminação é através da total desilusão. A palavra-chave é total. Se você pretende mudar sua consciência tão completamente a ponto de a violência ser extinta, deixará de ser uma personalidade motivada pelo ego. Não terá nenhum interesse pessoal na política, na psicologia, no dinheiro ou no futuro. Só se interessará pela região intemporal onde nasce a consciência. Encontre esse campo gerador e todos os dias que o tocar, mesmo que de leve, aumentará a paz do mundo de uma maneira que nenhuma outra ação pode esperar fazer. Em um determinado nível, você permanece o cidadão interessado, aquele que faz o bem, a pessoa cheia de esperança. Mas em um nível mais profundo, olha para o absoluto como o único causador da transformação aqui na Terra. Epílogo. Você conhece a fábula budista de Pelo Grudento e o Príncipe das 5 Armas? Pelo Grudento era um monstro, um ogro gigante que morava nas profundezas da floresta na Índia. Ele se alimentava dos aldeões que viviam além da floresta e os mantinha permanentemente aterrorizados. Certo dia, um herói surgiu,